Miguel. Assim seja, igreja. É a mesma coisa. Então, o Criador não pode ser chamado de Deus, Senhor, apenas. Por quê? Porque isso é um atributo que qualquer pode ter. Satanás também lhe chamam de Senhor. Por mais que você não o chame, alguém lhe chama também por mesmo atributo. Sim ou não? Deus, você não sabe que Deus está a falar? Se você ir na Índia, eles também têm o seu quê? Tem seu Deus. Então, se você não aplicar o atributo e o nome para diferenciar que identidade você está a expressar, você pode cair numa salada russa. Você pode estar a ser destruído sem você saber que está a ser destruído. Assim seja, igreja. Porque alguém vem te evangelizar, não, a paz do Senhor. Que Senhor? Não, aquele que criou os céus e... Qual é o nome dele? Quem? Porque se você ir na Índia, eles vão falar que o Deus dele é que criou os céus o quê? Então você lhe pergunta, que Senhor você está a me falar a paz? Que Senhor é esse? Porque eu não sei. Assim seja, igreja. E ele vai te falar, não, Senhor Jeová. E você lhe diz assim, não, mas Jeová é um nome traduzido e os nomes não podem ser. Se você é Miguel aqui, vai ser Miguel em qualquer parte do mundo. Assim seja, igreja. Um exemplo prático, se eu viajar agora, o meu nome é Gelselei, quase um nome assim lá distante. Assim seja, igreja. Se eu viajar agora, pode ser na China, pode mudar um pouquinho o sotaque, mas eles têm que aprender a pronunciar o meu nome. Não importa se estiver em que língua. Um exemplo prático, alguém que é aqui chamado de João, quando vai nos Estados Unidos é chamado de John? Não, continua a ser chamado de quem? Por isso que os presidentes, o nome deles não muda. Em qualquer parte, o nome dele continua a ser o mesmo. Alô, mano. Quem gosta de assistir telejornal? Alô? Quando estão a falar de uma autoridade que foi passar nos Estados Unidos, muda o nome dele? Não, deverão mudar, sim ou não? Não, mas eu não posso falar Yausha, porque Yausha é um nome hebraico, eu não falo a língua hebraica, mas você fala Shoprite. Shoprite é português ou inglês? Shoprite é uma... Há pessoas que não sabem. Shoprite não é pronúncia portuguesa, é uma pronúncia inglesa. Assim seja, igreja. O Windows, quem tem computador conhece o programa Windows, né? O Windows, quem tem computador sabe o que é o Windows? O Windows é inglês ou português? Em inglês significa que? Janela. Assim seja, igreja. Mas você fala Windows daqui para ali, olha, outro sistema Windows, você não fala inglês. Então, para você aprender a falar o nome do Criador, você não precisa aprender a falar a língua hebraica. Porque o Criador não tem vários nomes. O Criador tem apenas um nome. Por isso que o Messias, quando veio, diz, eu revelei o teu. Não diz, eu revelei os teus nomes. Ele revelou apenas um. Assim seja, igreja. E o inimigo, o malvado, o que é que fez? Pegaram nesse mesmo nome que nós invocamos, que a pronúncia correta é Iau, e traduziram para várias línguas. Com que objetivo? Para você não herdar a... Não, mas será que toda igreja que falam Deus, Jeová, Yahvé, não serão salvos? Não. Não serão salvos por quê? Porque o nome é o meio de ligação. Você é batizado por meio do quê? Não, antes de usar a pronúncia, vamos lá no contexto. Você, quando vai fazer batismo, é batizado em nome de quem? Em nome de Jesus, né? És batizado em um nome, em primeiro lugar, sim ou não? Então o nome tem impó. Você, quando acaba de fazer a sua oração, faz a oração em um nome, sim ou não? Em nome de. Então você usa um nome. Então quer dizer que o nome é importante. Sim ou não, igreja? Quem compreende o que eu estou explicando, igreja? Então tudo que você faz, até para evangelizar, você vai evangelizar por meio de um nome. Então como é que você diz que o nome não tem importância? Por exemplo, tem o amado Eduardo. Eu, para mim, entrei em contato com o irmão Eduardo, existe algo no meio. Esse algo é o quê? É o nome. Porque eu não vou só olhar assim no irmão Eduardo, eu vou chamar Edu. Quando eu chamar Eduardo, é um elo de ligação que eu estou a fazer com ele. Assim seja, igreja. Por isso que a Escritura diz que não existe um outro nome
Debaixo do quê? Só foi dado um para que todo mundo dobrasse o quê? O seu joelho. Ou foi dado vários nomes? Então por que o Messias tem vários nomes? Se não foi o Pai que deu. Se não foi o Pai que deu, tem alguém que deu. A Miriam falava português? Não. Os apóstolos falavam português? Então os apóstolos não conheceram o Messias como Jesus. Porque a pronúncia Jesus veio da língua portuguesa. Se eles não falaram a língua ou não pronunciaram o nome Jesus, quer dizer que até o próprio Messias nunca ouviu falar desse nome. Quem compreende, igreja? Porque ele só foi dado um nome, e esse nome foi corrompido, foi destruído, para se cumprir certas profecias que está lá na própria Escritura. Assim seja, igreja. Para o visitante saber, possa até criar dúvida, mas não esteja com a cabeça a esquentar. Nós temos estudos nas terças-feiras a partir das 18 horas, principalmente na quinta-feira, onde nós temos a nossa brochura, que nós estamos a acompanhar agora o estudo com ele. Se te fez confusão, não saia daqui e vai falar assim: eu fui para uma congregação, me falaram que o Jesus não é Jesus. Não estou te falando que Jesus não é Jesus. Estou te falando que o Messias, o nome dele não é Jesus. Não estou a dizer que não existe o Messias. Assim seja, igreja. Existe o Messias. Existe aquele que veio e morreu por todos. Só que o nome dele, o nome dessa pessoa não é Jesus. Por que não é Jesus? Porque a mãe dele não falava a língua portuguesa. Nem os apóstolos. Quem conhece o nome de Jesus é você, que fala a língua portuguesa, que fala inglês, francês, espanhol, porque todos esses nomes partiram já do nome adulterado. Assim seja, igreja. Voltando no João 17, verso 6: manifestei todo aos homens que me deste ao mundo